Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa em mais uma noite para as nossas reflexões. Bom, o tema, dando sequência ao livro Vinha de Luz, a lição número 58, em que Emmanuel nos oferta esta mensagem através do Chico com o tema crises. E ele não está refletindo isso sobre as crises que acontecem no mundo, né, no mundo externo. Mas esta reflexão ele vai trazer para nós sobre as questões internas que todos nós vivenciamos. Porque poderíamos falar das crises, por exemplo, o que causou a pandemia até os nossos tempos atuais, porque muitos ainda estamos todos tentando compreender muitas questões que aconteceram. Poderíamos falar da crise que vai acometer aos irmãos lá do Rio Grande do Sul, devido às perdas que cada um vão ter, sejam elas físicas, econômicas, sejam as perdas de amigos, de familiares, né? Mas Emmanuel traz para nós, nesta reflexão, uma mensagem profunda e para o nosso entendimento sobre as crises pelos quais todos nós passamos, pelo qual todos nós vivenciamos e pelo qual, às vezes, em muitas das situações, nós, assim, desesperamos pela situação que nos acomete. Voltando à reflexão, este final de semana, nós estávamos justamente em visita à casa onde morou Chico Xavier, em Uberaba, tendo a oportunidade e, assim, diríamos, o privilégio de estar ali no local onde Chico trazia as psicografias, trazia, assim, as mensagens. E poderia dizer para vocês a emoção que acometeu-nos naquele momento de sentar ali numa cadeirinha ao lado da cama onde Chico dormia, onde ele vivenciou todas as suas questões. E muitos vão pensar, Chico teve uma vida tranquila porque ele entendeu o seu propósito espiritual. Mas não foi fácil para ele, como não é fácil para nenhum de nós. E o próprio Cristo nos advertiu sobre isso, que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele nos convida a trabalhar em nós a fé, a boa vontade, a perseverança, para que nós possamos, assim, conseguir vencer o mundo, ou seja, conseguir passar pelas expiações, pelas provações, pelas dificuldades, pelas crises, pelos problemas que nos assolam, mas com hombridade, com coragem, com bravura. E aí a gente reflete um pouco numa mensagem que Emmanuel trouxe ao Chico, em que Chico diz assim que num momento que ele estava assim naquela tristeza, naquela dificuldade, naquela ansiedade em saber se de fato ele estava passando por alguma dor, alguma dificuldade, e Emmanuel vai lá e traz uma mensagem. Na verdade, Chico fez um pedido para Emmanuel, que se fosse possível, ele trouxesse algum recado da Mãe Santíssima, de Maria, para que o Chico assim pudesse se sentir mais fortalecido. E a mensagem que chegou para ele, através de Emmanuel, é que tudo passa. A mensagem que ela pediu para te dizer é que tudo passa. E aí Emmanuel traz uma mensagem nesse sentido, com esse título, Tudo Passa. E a reflexão é a seguinte: todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências
acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Esta mensagem, na verdade, é de André Luiz, aproveitando esse ensejo que Emmanuel traz para Chico, dizendo que tudo passará. E aí André traz essa mensagem para o Chico, nesta reflexão a todos nós. E o que Emmanuel vai trazer nesta leitura de hoje, com o tema crises, é justamente para que nós possamos compreender que todas essas situações vão vir de encontro a nós, porque a mensagem que ele traz e reporta para nós está no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 27, em que assim Jesus disse: Pai, salva-me desta hora. Jesus pedindo: Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Então ele faz uma reflexão: salva-me desta hora, mas se para isto vim a esta hora, ou seja, a ter que passar por esse momento, então é necessário que nós venhamos a pedir a Deus a coragem para não resistir, no sentido de Jesus, à tentação de ceder a esses embates que a vida nos coloca, de cair na tentação de não conseguir vencer esses desafios que nós somos convidados. Porque a vida vai nos apresentar situações a todo momento. Nós só temos duas situações para lidar com elas. Ou a gente erra, ou a gente acerta. O erro faz parte do aprendizado para que nós possamos ficar firmes, de pé, no sentido que a proposta do Evangelho nos traz, para que nós consigamos levantar e seguir adiante, sabendo que nós somos capazes de acertar, de colocar em prática essas ações positivas. Jesus vai dizer que nós somos deuses, que nós trazemos dentro de nós todas as possibilidades, ou seja, a capacidade de rever situações, refazer caminhos. Na parábola do filho pródigo, quando ele, caído em si, pede ao pai que lhe dá uma nova oportunidade, ou seja, lhe dá trabalho, é justamente esse convite a todos nós de entendermos que nós podemos cair, mas somos capazes de levantar, de ficar de pé e seguir adiante. Porque Deus está, no dizer aqui da mensagem de André Luiz, Jesus está no comando. Jesus está no leme desta nau, deste barco, a nos convidar a seguir com Ele, a buscar nos esforçar para assim, vencendo em nós as barreiras que nos impedem, trabalhar em nós as lições que nós somos convidados. É o que Emmanuel vai dizer assim para nós. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via
pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, ou seja, para isto ele veio, para passar por esta situação, nos mostrando que também somos capazes, que também temos condições de vencer esses desafios. E aí ele traz para nós, pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Ou seja, pede proteção, mas seja fiel ao propósito desse pedido. Ou seja, a entender a sua proposta de construir, de fazer, de rever condicionamentos, situações. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. Cada qual segundo suas obras, no dizer de Jesus. Ninguém está passando por uma situação de um acaso do destino. Errou, escolheu errado a pessoa para passar por isso. É o que às vezes a gente vai contestar a Deus por uma provação, uma expiação, uma situação do qual estamos vivenciando. Por que comigo, Senhor? O que eu fiz? Será que eu joguei pedras na cruz? É o que muitos de nós, às vezes, assim, expressamos. Jesus é claro no contexto do ensinamento para todos nós, de que nós temos que nos esforçar para trabalhar ainda as tentações que existem em nós. E a tentação não é algo daquilo que eu desejo fora, mas é algo que ainda, conforme ele coloca na parábola do joio e do trigo, sobressai em mim. Sobressai em nós. Então nós temos que fazer o esforço para domar as nossas más inclinações, conforme Kardec vai trazer para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, falando sobre o verdadeiro homem de bem ou verdadeiro cristão. Domar as más inclinações que trazemos de existências anteriores. Conforme Joana de Ângeles vai trazer para nós no livro Amor Imbatível, Amor, que nós, nesse processo nosso evolutivo, nas experiências acumuladas, nós vamos angariando questões que nós não somos verdadeiramente aquilo. É o que ela chama das máscaras do ego. Daquilo que nós, às vezes, tentamos fingir que já desenvolvemos certas aptidões, certas virtudes, mas que na proposta realmente nós não trazemos. Tem muita gente que diz assim, eu sou a paciência em pessoa, mas quando acontece algo, cadê a paciência em pessoa? Cadê aquela virtude já desenvolvida? Ah, eu tenho fé. Mas quando vem uma situação como essa envolvendo, cadê a fé realmente? Por isso Jesus foi claro para todos nós. Nós ainda somos homens de pouca fé, pessoas de pouca fé. A nossa fé não está totalmente desenvolvida. Precisamos, de fato, desenvolvê-la para que ela se fortaleça e nós não venhamos a titubear por quaisquer situações. Não é se entregar, mas é ter firmeza, é saber que de fato Deus está no comando, que tem um propósito tudo isso, que faz parte do nosso aprendizado, faz parte dessa necessidade evolutiva nossa. É o que Emmanuel vai trazer para nós, e todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todas as vidas, ou seja, todas as nossas encarnações e reencarnações são necessárias para o nosso propósito de angariar essas experiências, de trabalhar por nós mesmos, pelo nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. E aí ele vai dar exemplo, a terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, a ave defrontará com a tormenta, o verme será submetido à luz solar, a ovelha esperará a tosquilha, o homem será conduzido à luta.
nós seremos conduzidos à luta. Porque cabe a nós buscar, lutar, crescer, desenvolver em nós as virtudes. E esse propósito de desenvolver em nós as virtudes, nós estamos indo nessa luta primeiro contra nós mesmos. Porque precisamos vencer a nós mesmos primeiro. Reconhecendo assim, conforme Joana vai colocar para nós, nessas máscaras do ego, num propósito de trabalhar a aceitação e não negar aquilo que existe dentro de nós. Não negar que tenhamos dificuldades pelo nosso orgulho ferido, de não aceitar que o outro nos afronte, de não aceitar que o outro fale coisas que a gente não goste. Então ela vai dizer justamente para que a gente trabalhe a aceitação. Porque trabalhando a aceitação, nós vamos entender o outro como alguém como nós, em processo de crescimento, em processo de despertar para as coisas que são essenciais, mas que também traz as suas dificuldades, as suas vivências anteriores, ainda agarrados a processos como todos nós estamos e não conseguimos ainda desvencilhar disso. É o que Jesus, na parábola do joio e do trigo, nos convida à reflexão e diz para os discípulos que é necessário que cresçam juntos e coexistam ainda até o momento da ceifa, que é justamente esse momento da reflexão, de começar a entender o que é lícito, o que convém, conforme Paulo vai trazer para nós. Porque esta proposta de Jesus, nós estamos ainda com o joio sobressaindo em certas situações, mas já temos o trigo que possa sobressair em outras situações. Mas conforme cada qual vai administrando os seus propósitos, vai trabalhando em si mesmo, vai colocando em prática, vai desenvolvendo dia a dia, vai se esforçando, conforme Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, pergunta 919, quando Kardec questiona qual é o meio mais prático temos nós de nos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, ou seja, as tentações que ainda sobressaem em nós, as más tendências que ainda trazemos. Qual é esse meio de nos esforçarmos para assim conseguir vencer em nós essas questões? Santo Agostinho dá a receita, nos norteia com a reflexão do conhecer-se a si mesmo. É o que Joana fala. Trabalha a aceitação, reconhece que ainda não é um ser perfeito, traz questões que ainda precisam ser lapidadas, e aí vamos todos nós reconhecendo as fragilidades, mas trabalhando para desenvolver as potencialidades. É o que Jesus nos convida. É o que Ele vai nos nortear para que assim nós possamos vencer os desafios que nos chegam. Trabalhar em nós todas as possibilidades. É o que Emmanuel, no livro Assim Vencerá, também numa psicografia do Chico, no capítulo 1, ele intitula como o maior problema. E assim ele vai dizer para nós, o homem é o centro, o mundo é a periferia. Todas as questões políticas e administrativas, todos os enigmas sociológicos e passionais que espalham na Terra as mais constrangedoras crises de espírito dependem da solução de um problema único para serem convenientemente decifrados. O problema do reajuste da nossa própria alma ante as leis divinas. Esta que é a questão. Nos reajustar perante as leis divinas. É o que o filho mais novo na parábola faz, quando ele, pensando, refletindo nas ações que o levou, nas escolhas que fez, né, de ir para terras longínquas, buscar por questões que não edificam, e aí ele refletir naquilo que ele estava vivenciando, a crise que ele estava assim passando, a dor, o sentimento, o que Jesus usa na parábola como ele estar carente, necessitado.
Perceber que, longe desta conexão divina, que é o estar na casa do Pai, em conexão com o Pai, e não é um pai simbolizando um pai físico, ele está falando de Deus, nossa conexão. Então ele diz que esse filho revê seu comportamento. É o que Santo Agostinho coloca. Conhece a si mesmo. Reavalie, reanalise, reajuste sua caminhada. E ele pede ao Pai, primeiro ele reconhece suas fragilidades, quando ele vai dizer ao Pai, eu pequei, errei, escolhi errado. Todos nós estamos submetidos a isso. Todos nós estamos sujeitos às escolhas, porque Jesus é claro e Deus nos proporcionou a liberdade de escolher. E quando nós escolhemos mal, nós assim afastamos da lei divina. Pergunta 614, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona como é entendida a lei natural. A resposta que os Espíritos nos trazem é a única e verdadeira para a nossa felicidade. Então, quando nós afastamos desta lei, nós seremos infelizes. É o que o filho mais novo demonstra nesta reflexão que Jesus traz. Afastado da lei, buscando caminhos equivocados, buscando, no dizer de Paulo, aquilo que não convém. É lícito porque a gente pode escolher, mas não convém porque não traz felicidade. Não proporciona esse bem-estar espiritual. Pode ser uma alegria momentânea, um bem-estar para o corpo físico, mas não é uma alegria, não é uma felicidade para a alma. Então, Jesus traz nesta reflexão do filho mais novo para que a gente reflita e perceba que nós temos que rever comportamentos, reanalisar o nosso caminhar, reajustar a nossa caminhada. E ele para, analisa, reflete e diz, ô Pai, errei, pequei, mas me dá trabalho. Ou seja, nos proporcione uma nova oportunidade. Me dê a condição de refazer o caminho, de reajustar a minha caminhada. Então, Emmanuel vai trazendo para nós esta reflexão sobre o maior problema, e aí ele vai dizer assim, não há um mestre ausente da escola do mundo, mas sim aprendizes que fogem indefinidamente da lição. Jesus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Ele é claro para nós que está conosco e ainda diz, onde um ou mais estiver em meu nome, ali eu estarei. Ele é claro nesse sentido. Então, às vezes a gente pode pensar que estamos passando por uma crise, por uma dificuldade, por uma tormenta, né? Achando, por exemplo, que Deus escolheu aquelas pessoas lá no Rio Grande do Sul, por que não choveu no Nordeste, onde está precisando de chuva, e vai chover num local onde não está precisando de chuva, e levar as casas, levar as pessoas. Não é um acaso do destino. Não tem acaso. É tudo uma providência divina. É uma necessidade de aprendizado, é uma necessidade de reparação. Primeiro, Kardec vai dizer para nós no livro Céu e Inferno, tem que haver o arrependimento sincero da alma, de coração, não da boca para fora. Ah, eu me arrependo, mas eu não me esforço para sentir isso. Então Jesus fala, o filho mais novo, arrepende-se, ó pai, errei. E aí Kardec vai falar para nós no livro Céu e Inferno, que são 3 as condições. Primeiro o arrependimento, depois a expiação, para depois a reparação. É o que nós aqui estamos hoje, reencarnados num propósito de reparação. Mas se nós revoltarmos, se não aceitarmos o que nos chega, trabalharmos esta aceitação, no sentido que Emmanuel vai trazer para nós nesta leitura, nesta luta que todos nós estamos submetidos, nós nos revoltarmos contra as lições que nos chegam, questionando a Deus, revoltando contra o Pai, por que me escolheu para sofrer?
Deus não escolheu ninguém para sofrer. Deus não escolhe ninguém para sofrer. Jesus é claro em dizer que ele é o Pai amoroso. Nós fizemos as escolhas equivocadas. É o que Emmanuel está colocando aqui quando fala: não há um mestre ausente, mas aprendizes que fogem indefinidamente da lição. Nós fugimos. Nós não demos valor em outro momento. E aí vem Jesus e diz para nós que nos mandaria um consolador que estaria conosco para nos direcionar e nos fazer relembrar aquilo que nós já sabíamos. Lá na passagem da parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei tenta indagar a Jesus ou colocar Jesus na parede, vamos dizer assim, porque ele vai lá e questiona do mestre o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna. O que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer para ganharmos a vida eterna. Jesus devolve para ele uma pergunta magistral. Simplesmente indaga o que está escrito na lei. Conforme os Espíritos trazem, pergunta 614, a lei natural necessária para a nossa felicidade, nós assim fugimos dela. E aí Jesus coloca, o que está escrito lá na lei? E ele sabia. Todos nós sabemos o que está escrito na lei. Porque a pergunta 621 no Livro dos Espíritos, Kardec indaga, onde está escrita a lei de Deus? A resposta é na nossa consciência. E aí Kardec ainda questiona mais, mas se já está escrita na consciência, o que precisa ser relembrada? A resposta é porque nós a esquecêramos. E esquecer não é no sentido de fingir que não está sabendo. Esquecer de praticar. Nós sabemos, mas nós não praticamos. E aí Jesus questiona para ele o que está escrito na lei. E ele responde, porque ele sabe. Amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus traz outra reflexão para o nosso entendimento, para que nós nos coloquemos como esse doutor querendo indagar as questões da vida. Ele vai lá e diz para ele, e como você a entende? Ou seja, como nós temos entendido, sentido, vivenciado, praticado essa lei em nós, em fazer ao outro o que se quer a si mesmo, conforme a doutrina nos traz, conforme Jesus colocou para nós. O que nós precisamos desenvolver para trabalhar esses sentimentos? E aí Jesus traz nessa reflexão a parábola do bom samaritano, dizendo que um fariseu desceu e viu o homem caído, dizendo que um levita também fez o mesmo propósito, passou, ou seja, fingiu que não era com ele. Não estou nem aí, vou seguir meu caminho, vou atrasar, não posso parar. Várias questões nos viriam à mente. Indagar que às vezes aquele está caído porque fez coisa errada, deve estar envolvido com o mundo das drogas, sei lá, bebeu demais e caiu ao extremo, mas esquecemos da parte que nos cabe de olhar quem quer que é, sem questionar quem quer que seja, mas fazer o propósito de servir e de auxiliar. É o que Emmanuel vai trazer para nós no Livro da Esperança, capítulo 28, quando ele trata sobre a psicologia da caridade, indagando sobre a parábola do bom samaritano, ele vai nos convidar a fazer o mesmo, para que nós possamos, de fato, conquistar essa vida eterna. É o que Jesus vai trazer para nós, onde nós formos para auxiliar quem quer que seja, em nome dele, nós estaremos auxiliando a nós mesmos. Porque nós estaremos crescendo com isso. Jesus fala, se for lá na prisão visitar alguém, se for dar água para alguém, se for dar comida para alguém, a mim o fizeste. Mas se nós não fizermos isso, quando chegarmos lá, o próprio Cristo deixa claro, ele também não vai nos reconhecer. Porque nós não reconhecemos no outro que era uma necessidade nossa de crescimento, despertar para o Cristo. E aí Emmanuel continua dizendo para nós, o Senhor não menospreza os tutelados que lhe
aguardam a proteção. Ele não menospreza nenhum. Todos vão receber de acordo com o merecimento, de acordo com as obras, o amparo, o auxílio, a assistência, de acordo com as necessidades. Conforme o filho mais novo na parábola, com as suas escolhas equivocadas, Jesus fala, ele gastou tudo. Se nós gastarmos tudo que temos hoje, amanhã nós vamos passar a sofrer necessidades. É o que ele demonstra para o filho mais novo na parábola. E ele passou necessidades. Ele veio a ficar carente. O que essa carência vai nos provocar? Mas como atender ao impositivo da comunhão se nos afastamos sistematicamente daquele que é a luz de nossos destinos? Como que a gente vai querer se a gente tem afastado dessa proposta de seguir com Jesus, de caminhar com Ele? Mas não é caminhar com Ele vendo-o na cruz e simplesmente tocando nessa direção. Porque o caminhar com Jesus é quando ele coloca, aquele que quiser seguir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é tomar sobre nós a nossa cruz? É entender de fato as necessidades que todos temos que passar por elas, mas vencê-las, como se diz, com hombridade, com caráter, com leveza, com amor. É o que Pedro vai trazer para nós no Evangelho, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, no dizer de Francisco de Assis na oração, que nós possamos levar amor onde há o ódio, alegria onde há tristeza. E é justamente trabalhar esses sentimentos que existem lá dentro e precisam vir para fora. Anular as imperfeições que existem, fazendo com que as possibilidades positivas, os talentos desabrochem. E aí Emmanuel diz, pulverizemos as cristalizações de egoísmo e de orgulho, vaidade e revolta que nos inibem a visão espiritual. Ainda nos inibem perceber as coisas que nós temos possibilidades. Como vencer as questões que ainda nos assolam se o orgulho ainda sobressai? Me impede de realizar uma ação positiva porque fica preocupado com o que os outros vão pensar. Desentulhemos o santuário íntimo, ou seja, trazer para fora essas questões, fazer com que o fardo fique leve, conforme Jesus coloca. Ocupado por inutilidades e ilusões, e a luz divina penetrar-nos-á o coração, determinando novas atitudes à vida consciencial. E aí Emmanuel diz, somos ainda em nosso estágio evolutivo, quando confrontados com a inteligência perfeita que nos rege, humildes seres pensantes. Ante a grandeza do universo, as nossas limitações são comparáveis às que separam o verme da estrela. Como penetrar nos domínios de Deus quando nos demoramos imanizados à sombria da concha do eu? Pensando só no eu, só em nós. Como nós vamos penetrar nesses domínios de Deus ficando fechados só em nós? Com que títulos exigir novos planos do amor divino se ainda permanecemos em continuada recapitulação dos primários mandamentos da justiça humana? Barro nas mãos sábias do oleiro, peçamos ao Senhor nos ajude a suportar o fogo das experiências dolorosas e necessárias. São dolorosas, mas são necessárias, a fim de que o nosso espírito adquira a luz indispensável para refletir a eterna sabedoria e então, depois de liquidado o escuro problema que somos nós em nós mesmos, será lícito esperar no mundo de nossa alma a luz da alvorada nova. E aí ele fecha dizendo assim, caminha buscando o melhor, para que o melhor te favoreça.
caminhar buscando o melhor. Esse é o objetivo para nós, para que nós venhamos a compreender todas as necessidades que cada qual de nós passamos. Ninguém se encontra no lugar errado, todos estamos mergulhados nesse propósito evolutivo, onde as questões que nos remetem, somos convidados a despertar para esse amor divino, onde Jesus nos convida a entender o outro e a nós mesmos, a aceitar-nos como irmãos e entender que cada qual se encontra também vivendo a sua dificuldade, a sua dor, o seu pesadelo, vamos dizer assim, mas que tem capacidade de vencer. Por maior que seja a dor, por maior que seja o problema, nós temos condições de suportar. Nós temos capacidade de revolver isso, de trazer essa harmonia para nós. Aceitando a vida, aceitando as questões, trabalhando essa aceitação sem revolta, sem mágoa, sem ressentimento. Esse é o propósito. Se nós trabalharmos a aceitação, nós construiremos um caminho mais leve, conforme Jesus coloca, mais suave, pautados no Evangelho. Esse é o convite que Jesus faz a todos nós. E Ele sabe que todos nós somos capazes, porque Ele deixou claro que nós poderíamos, sim, vencer o mundo tendo bom ânimo, tendo força, tendo coragem. E como os Espíritos colocam para nós, na pergunta 911, no Livro dos Espíritos, o que nos falta é a boa vontade. Que às vezes a gente quer as coisas, mas a gente não se esforça para conseguir, para vencê-las, para praticá-las. Jesus abençoe a todos e até uma nova oportunidade.